Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, porém, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, dê um like caprichado, um joinha, ative o sininho para receber novos vídeos, enfim, me dá aquela força aí, tá certo? Para a gente manter esse canal aberto entre nós por muito mais tempo e com mais e mais conteúdo de qualidade. Pelo menos é o que eu me esforço para fazer. Ontem, domingo, vendo aquele programa maravilhoso da Globo, The Voice Mais, que revela talentos, e também assistindo, eu gosto muito do The Voice Brasil, do The Voice Kids, que revela talentos desde dos mirins até os com mais de 60. Eu cheguei a uma conclusão boa, porém um pouco triste, digamos assim. Boa porque uma velha máxima que nós todos sabemos, que o Brasil é um país rico em talentos, rico em criatividade. O povo brasileiro, além de ser muito trabalhador, é muito criativo, e isso é muito gratificante, nos enche de orgulho. E a parte triste dessa história é que muitos desses talentos, ou seguramente milhões desses talentos, são desperdiçados, seja nas artes, na ciência, em todo tipo de atividade humana, nos esportes, são desperdiçados. Poucos se revelam em todas essas áreas. E todos nós sabemos disso. E por que poucos se revelam? Por falta de oportunidade, por falta de incentivo, por falta de estímulo por parte das autoridades. Porque, infelizmente, eu vou repetir isso de novo, os políticos brasileiros ao longo da história, isso é herança lá de Portugal ainda, montaram um sistema político partidário que facilita a vida de grupos, não necessariamente grupos econômicos, mas grupos familiares que tomam conta da política sem qualquer critério, digamos assim, sem qualquer mérito. A Lava Jato e outras centenas de operações da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, os diversos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, o STF, está aí para provar isso ao longo da história. Vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo, que é emblemático. Os últimos 6 governadores de lá, os últimos prefeitos da capital do Rio, todos eles respondendo o processo na justiça. Quando não estão respondendo o processo, estão presos já. Tem um cara lá que foi condenado, o Cabral, um tal de Cabral, foi condenado a 200 anos de cadeia. E o ex-presidente do Congresso, aquele, nem me lembro, Eduardo não sei o quê, foi condenado a 80, 100 anos de cadeia, também é carioca. E não é só no Rio, não vamos crucificar o povo do Rio e o estado do Rio, porque lá tem um povo maravilhoso, decente, trabalhador, criativo e honesto. Mas os caras que tomam o poder e fica passando de pai para filho, para os compadres, para os amigos, para os membros da milícia que eles participam, esses são terríveis, esses estão abaixo da crítica, sem medo de errar. Eu garanto que é uma subespécie humana, não são gente. Mas, infelizmente, eles se colocam como as únicas opções viáveis, teoricamente, porque eles têm mais visibilidade. Muita gente boa também sai candidato. Muita gente boa também consegue se candidatar dentro do processo democrático, mas não tem visibilidade nenhuma. Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, porque não faz conchavo, não promete para grandes incorporadoras uma participação no lucro lá depois nos esquemas de rachadinha, superfaturamento e escambau. Eu falo nós porque eu já fui candidato 4 vezes. Nós que entramos com campanhas modestíssimas, dentro das nossas possibilidades, sem nos endividar e sem pedir a ajuda de grandes grupos econômicos e de empresários, a gente vai com uma proposta honesta e sincera para o bem das pessoas, para o bem do povo brasileiro, para o bem
do povo de cada estado ou de cada cidade. Mas os pilantras, eles ganham uma visibilidade assim 1000 vezes, talvez 10.000 vezes maior do que a nossa. Primeiro porque eles são os caciques dos partidos. Daí você entra lá a verba partidária de 2 milhões, o cara separa 1.990.000 para ele, e os outros 10 mil ele distribui para os outros 50 candidatos. Não é nessa proporção, mas é como se fosse, foi só para ilustrar. E assim por diante. E é por isso que grandes talentos, e daí quando eles entram lá, eles não vão incentivar nada, porque daí não sobra dinheiro para eles roubarem, não vão incentivar a cultura, pelo contrário, eles fazem corte na ciência, nos investimentos na ciência, nas invenções, nas artes, na cultura de toda espécie, modalidade, nos esportes, eles fazem cortes em tudo, e daí tudo que sobra deles fazem os esquemas de rachadinha, distribuição de cargo, distribuição a emprega os parentes, emprega os amigos, enfim, é aquele carnaval brasileiro que todo mundo conhece, né? Aí é banqueiro de bicho, enfim, é aquela... Vocês sabem o que eu quis dizer, né? Começa com P e termina com porcaria. Então é nisso que dá. E os talentos são desperdiçados. Então, se você tem talento, começa a valorizar o teu próprio talento, ou de um familiar seu, de um filho, do pai, da mãe, do tio, da avó, enfim, da família toda. A melhor forma de você valorizar o talento do seu parente é, na próxima eleição já, daqui 2 anos, escolhendo bem quem você vai votar. Se o cara tem muita visibilidade, corta fora, esse não presta, tá? Usa esse critério, já que o povo brasileiro tem preguiça, por mais talento que seja, tem preguiça de pesquisar o candidato, então vota naquele que tem menor visibilidade. É um critério simplista, não é o certo, mas é o único que vai servir, senão daqui a 50.000 anos nós vamos continuar nessa situação. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência, igual ou melhor que os Estados Unidos, mas não é porque, primeiro, o povo tem preguiça de escolher candidato, só escolhe porcaria, ladrão, corrupto, sem vergonha, na grande maioria, e daí padece ano após ano, década após década, século após século, e vai continuar padecendo milênio após milênio se não mudar o jeito de ser e de escolher seus candidatos. E daí não adianta ter talento, porque não vai ter incentivo, não vai a lugar algum. Esse é o recado de hoje, é chato, mas enfim. E parabéns aos milhões e milhões de talentos em todas as áreas, revelados ou não, mas continuam sendo talentos, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais.